Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós te louvamos. Louvamos por esta tão rica oportunidade, Senhor. Pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, de ver a face dos meus irmãos, de saber que todos estão bem, Senhor. Estar no teu santuário contemplando a tua formosura. Obrigado pela tua presença na vida de cada um de nós. Obrigado porque os dias são maus, mas nós estamos de pé. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em meio à fraqueza, em meio à tribulação, há tantos problemas que assolam o mundo, Senhor. Nós temos triunfado pela força do teu poder. A Bíblia diz que o cavalo prepara-se para a batalha, para a guerra, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz: bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor. A nossa confiança está em ti, Senhor. Nós cremos que tu estás conosco. Nós cremos que o Senhor está pelejando as nossas guerras. Nós acreditamos que o Senhor tem velado por cada um de nós. Por isso estamos aqui para te exaltar, para te glorificar, para te adorar na beleza da tua santidade. Não viemos aqui para ver a vestimenta de ninguém. Não adentramos ao santuário para reparar ninguém, para criticar ninguém, senão para te adorar, para te exaltar na beleza da tua santidade, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, recebe a nossa gratidão, ó Deus, nesta noite. Aí para o mundo sextou, porque eles estão em outra atmosfera, estão em outro ambiente. Nós também, ó Pai, estamos em um ambiente de glória. Sextou para nós também, mas sextou de maneira diferente, não como outrora, mas sextou porque deixamos a nossa casa e estamos aqui para te adorar, Senhor. Abre-nos o nosso entendimento, queremos aprender mais de ti, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos nesta noite. A tua palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Pai, vai injetando em cada um de nós entendimento e sabedoria. Senhor, queremos sabedoria do céu, não da terra. Ó Espírito Santo, nos dê sabedoria, Senhor. Não sabedoria da terra, porque a sabedoria da terra, ela é carnal, humana e demoníaca e destrutiva. Porque quando nos enchemos de sabedoria humana, nós nos vangloriamos muitas das vezes. Mas quando estamos cheios do teu Espírito de sabedoria, nós reconhecemos que foi o Senhor que nos deu. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos um estudo abençoado, que saiamos daqui, ó Deus, com a porção da tua palavra. Senhor da glória, os dias são maus e precisamos nos apegar a cada dia às verdades ditas. A tua palavra diz, Senhor, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estamos nessa sexta-feira para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado, obrigado Espírito Santo, por mais uma sexta-feira diante do teu altar, para aprender a tua palavra. Por isso te glorificamos e te exaltamos e te aplaudimos com muita alegria, porque sabemos que vamos aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado Espírito Santo, e nós te aplaudimos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Irmãos, muito boa noite. Mais uma sexta-feira que o Senhor nos concede de estarmos ministrando sobre este livro aqui, caso você não conheça: Lealdade e Deslealdade.
O autor, pastor Doug Miller, é um pastor um pastor africano, e a sua igreja está situada em Gana, uma região no norte da África. Ele é autor de vários livros e aprove ao Senhor tocar no nosso líder sênior e introduzir, não somente aqui nessa rara, mas em todas as raras, esse livro Lealdade e Deslealdade. Eu posso dizer que esse livro tem nos elevado em caráter, porque quando nós aprendemos sobre lealdade e deslealdade, nós não somente aplicamos esse aprendizado dentro da casa de Deus, porque nos tornar ou aumentar o nosso caráter no que tange a lealdade, isso nos fará um ser humano melhor, e assim seremos um homem de caráter mais forte, um homem mais leal, não somente na igreja, porque a lealdade, você não vive ela somente na igreja, você vive ela no seu trabalho, você pode ser leal dentro da sua família, você pode ser leal na sociedade como um todo, amém, igreja? Então nessa sexta-feira, aprenderemos um pouquinho mais sobre esse assunto de suma importância para todos nós, que é... Daniel sempre ligadinho. Então, estamos no capítulo 5. Você que tem o livro impresso ou em PDF, por favor, acompanhe comigo. Nesse capítulo, nós vamos aprender a detectar, não somente nas pessoas, mas em nós mesmos, alguns sinais de deslealdade. Vamos ler aqui esse primeiro parágrafo. Aprendi há alguns anos que líderes geralmente não conhecem seu rebanho como ele realmente é. Se você é um líder, as pessoas fingirão o tempo todo diante de você, misericórdia. Elas esconderão suas falhas e só irão contar coisas que sabem que você quer ouvir. Elas irão elogiá-lo porque sabem que você gosta do encorajamento. Eu vou aqui do nosso líder sênior local para os líderes de departamento. Não é comum, né, pastor, o senhor receber tapinha nas costas, elogios. Não há problema nenhum nisso, não há problema nenhum. Mas melhor ainda é quando o senhor ouve verdades também. Verdades talvez até que o senhor não queira ouvir, mas é melhor a verdade dita nos seus olhos do que o tapinha nas costas com falsidade. Eu particularmente prefiro que fale a verdade para mim, ainda que eu não goste. Porque cá para nós, irmãos, a verdade, ou seja, existe verdade que nós não queremos ouvir. Eu vou contar aqui e vocês vão rir. Está dentro do assunto, inclusive. Está dentro do assunto falar a verdade, ser sincero. Está aqui dentro, aqui fala de líder, mas você pode estender isso para todas as áreas. Meu irmão chegou para mim e falou: Nano, ele me chama de Nana, vou ser muito sincero contigo. Eu falei: fala, ainda que eu não goste, eu prefiro que seja sincero e verdadeiro. Olhe nos meus olhos e pode falar a verdade. Poxa, mas você se arruma tão mal. Rapaz, eu não gostei não. Eu não falei para ele que não gostei, mas confesso que eu não gostei. Ele: pô, você se arruma... Ele até zoou, até me brincou comigo, que somos irmãos, temos liberdade. Você anda igual um Mazarope. Ele: pô, tô nesse nível aí, misericórdia. Mas, irmãos, veja que tem verdade que você não quer ouvir. Mas sempre prefira a verdade, porque quem é leal vai te falar a verdade. Entendeu, pastor? Por isso que eu sempre falo a verdade com o meu pastor. Eu não vou até ninguém, eu vou até ele, falo com ele. Além de ser amigo, eu amo a verdade, amo ser sincero. E prefiro também que fale isso. Então, irmãos, o primeiro apontamento é: se você tem alguma coisa a falar com seu pastor, por favor, procure ele e fale. É isso que está falando aqui, não estou inventando. O Doug Miller, ele está dizendo que quem é desleal, geralmente não fala a verdade. Ah não, fala sim, mas por trás. Porque não tem coragem de falar pela frente. Meu Deus, qual é a dificuldade de falar uma verdade na frente de alguém? Então, irmãos, o primeiro apontamento é: vamos falar a verdade para os nossos líderes.
Você que é líder também de um departamento, se tem alguém que te procurou e falou uma verdade, aplauda essa pessoa que te procurou. Se for um jovem que te procurou, Nana, e falou uma verdade que você não gostou, aplaude ao Senhor pela vida dele, porque ele foi sincero. É melhor falar na sua frente do que falar por trás. E a Nana fez isso, não concordo. E ela fez assim, está totalmente errada, deveria ter feito desta forma. Ué, se tem um jovem descontente, por que não vai até você? Nana, você está fazendo desta forma, eu tenho uma ideia até melhor que a sua. Ou da forma que você está fazendo não é correto, o correto é desta forma. E cabe ao líder ser humilde também para ouvir, que tem muitos líderes que não gostam de ouvir. Ele é a verdade personificada. O que ele falou está dito e acabou. Louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Louvo a Deus porque eu sempre falo para amigos meus mais próximos, o João, o Miqueias, o Felipe, rapaz, se tem alguma coisa, vai ao pastor, o pastor é muito acessível. E se for o que ele está errando, ele vai se retratar, ele vai analisar, vai ponderar, vai orar a Deus. Fale direto com ele. Então, louvado seja Deus pela vida daqueles que falam na nossa cara a verdade, ainda que a gente não goste. É uma característica de quem é leal. Já viu no trabalho aquele resmungão que só vive falando mal do chefe? Aí quando o chefe chega, vai fazer cafezinho pro chefe. É um falso, é um desleal, é um hipócrita. É um chefe, um gerente de um departamento, um diretor, etc. Está descontente com algo na empresa? Vai até o gerente, vai até o diretor. Ele tem que ouvir as verdades ditas por você e não teu companheiro, que nada pode fazer pela empresa. Se tem alguma coisa errada na gestão e em qualquer coisa, vai até alguém que pode mudar isso. Quem sabe é uma ideia fabulosa que você vai tecer aquele comentário e o gestor vai falar, puxa, eu não tive essa ideia antes. Você até será aplaudido ali, elogiado. Isso acontece muito no setor de trabalho, eu vivo isso. Falam mal da prefeitura, falam mal do inspetor geral, falam mal de todo mundo. Nunca, nada está satisfeito para os questionadores, os murmuradores, os reclamões. Só que esses, lamentavelmente, falam escondidas, nos átrios. Não vai para o santo dos santos falar. No átrio não adianta, vai falar para a pessoa errada que nada pode fazer. Aí vai gerar o quê? Uma fofoca, porque se você fala para alguém que também gosta de falar um pouquinho e leva para aquele alguém, já tem um problema. Aí você, como cristão, já se complica na sua empresa. Então não seja desleal, até no seu trabalho também, inclusive. Como eu falei, lealdade e deslealdade você não só aplica dentro da igreja, mas é em toda a camada da sociedade, porque você é um ser social. Então sejamos sinceros no setor que nós trabalhamos também. Está ruim? Faz alguma coisa para melhorar. Os colegas reclamam da instituição, mas estão lá há 20 anos. Por que não faz um concurso para ganhar 10 vezes mais? Aí fica reclamando de todo mundo. O erro está em quem? Nas pessoas não, está nele mesmo. Prossigamos, que não é eu que vou dar aula não, a gente se empolga, mas que é muito gostoso falar, é muito bom. Quando alguém com quem você se relaciona é desleal, não espere que a pessoa anuncie, não apoie você. Todo bom líder deve estar atento para o que chamo de sinais de deslealdade. Como eu falei aqui, ninguém que é desleal, dificilmente, ele vai falar, eu não concordo, eu não apoio, eu tenho uma visão diferente. Ele nunca vai se manifestar contrariando uma liderança, dificilmente na frente de um líder. Ele vai esperar a oportunidade, o momento oportuno para fazer aquilo que não é para fazer. Todo bom líder deve estar atento para que eu chamo de sinais de deslealdade. Irmãozinho, uma coisa interessante, geralmente, as pessoas que se aproximam de você, que quer manifestar o seu caráter desleal, nunca vai vir assim, olha, com a placa, eu sou desleal. É ou não é, irmãos? Não vai. É difícil porque ele vai se camuflar até que ele perceba que é o momento exato de
colocar em prática o seu plano. Quer seja no campo de uma amizade, alguém que se aproxima de você que é falso, que é desleal, aí extrai todas as informações necessárias para denegrir a tua imagem amanhã. E o autor está nos chamando a atenção que, embora ninguém venha com a placa "eu sou desleal", há alguns sinais que você pode perceber naquela pessoa para você o quê? Ficar ou tomar uma atitude de maior prudência. É ou não é? Exemplo, você tem uma amizade e essa pessoa fala de todo mundo. É perigoso você contar um segredo para essa pessoa, porque essa pessoa não tem discrição, essa pessoa não é reservado, e se fala de todo mundo, provavelmente falará de você também. Então é um sinal, e vamos estudar aqui sinais de deslealdade, para que nós percebamos, não somente o líder, pastor, mas todos nós, quem está se aproximando de nós. Todo cuidado é pouco, não é para você desconfiar de todo mundo. Não vou me relacionar com mais ninguém, todo mundo é desleal. Não, irmãos, vamos ponderar, vamos ter sabedoria, mas você pode, mediante o discernimento do Espírito, que é um dom, e mediante a sabedoria, e mediante aquilo que temos aprendido aqui nesse livro, diagnosticar o desleal, antes que ele consuma o seu plano destrutivo, quer seja sobre a igreja, quer seja sobre a sua vida, quer seja sobre a sua família. A gente nunca sabe tudo, e a cada dia a gente vai aprendendo, e nessa noite aprenderemos com o Espírito Santo, por intermédio da vida da diaconisa Débora. Vamos aprender a diagnosticar os sinais de deslealdade em um ser humano. Então, receba com muita alegria a serva de Deus, diaconisa Débora. Aplaude o Senhor pela vida da serva do Senhor. Glória a Deus. Fique livre. Tem 3 horas para você falar. Graça e paz, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou nervosa. Mas Deus é conosco, amém? Eu creio, em nome de Jesus, que Ele é fiel, Ele é conosco, e nós estamos aqui todos juntos para aprender com o Senhor, amém? Louvado seja Deus. O pastor parou aqui, líderes, estejam atentos aos sinais. Aí diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, mesmo estando aqui na terra como homem, Jesus, ele sabia, ele tinha o conhecimento, né, de quem verdadeiramente estava sendo leal a ele e quem não estava. Porque o Senhor, porque Jesus, ele tem o atributo, né, do conhecimento, da onisciência. Então ninguém precisava falar para Jesus, na verdade, quem estava sendo desleal, né? Quem verdadeiramente estava com ele ou não. Ele já sabia. Ele tinha o conhecimento disso, diferente de nós. Por isso que o pastor que escreveu esse livro, ele diz, olha, líderes, estejam atentos aos sinais. Jesus, através do seu atributo, ele não precisava, né? Porque ele bastava olhar, ele sabia. Batia o olho, ele sabia o que a pessoa estava pensando, falando, porque eu sei, Jesus era Deus. Ele tem o atributo de onisciência. Mas como eu e você não sabemos, não temos esse atributo, nós precisamos estar ligado, estar atento, né? Buscar o discernimento, como já foi falado aqui pelo pastor, para poder realmente identificar os desleais,
que no caso é o que estamos estudando aqui agora. Aí diz assim, ó: o bom líder não deve sujeitar-se aos homens, tampouco deve confiar inteiramente no que as pessoas dizem. Por favor, lembre-se de que quando Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, ele foi saudado e louvado. Olha só que coisa tremenda, queridos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi saudado, ele foi louvado. Estavam recebendo Jesus de uma forma que parecia que todo mundo que estava ali estava verdadeiramente a favor de Jesus. Mas isso era uma mentira. Isso não era verdadeiro. E muitas das vezes, na nossa vida também não é diferente. Tem muita gente que muitas das vezes está conosco, está do nosso lado, está nos aplaudindo, está, como o pastor disse aqui no início, dando tapinha nas costas. Estou contigo, mas não está coisa nenhuma. Conversa fiada. Ele apenas está fazendo o quê? Um tipo. Porque o desleal, ele faz um tipo. Como já foi falado aqui, ele não bota a cara. Ele não vem com a placa. Ele não se apresenta. Olha, eu estou aqui, mas eu não sou leal a você não. Não. Ele vem fazendo um tipo. O que esse livro nos ensina é buscar e identificar. Ficar atento. Olhar os sinais. Porque o desleal vai deixar sempre o rabinho de fora. O rabinho dele vai aparecer. A qualquer momento, ele vai escorregar na jaca. E você vai identificar. Mas você precisa estar atento. Amém? Não confie em todos. Presta atenção. De certa forma, você deve aprender e receber todas as coisas com uma pitada de sal. Em outra parte da Bíblia, os irmãos de Jesus sugeriram que ele manifestasse publicamente seu ministério. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. As obras que fazes. O que acontece aqui? Jesus não podia ir para a Judeia. Já nessa época aqui, já estavam procurando matar Jesus. E ele sabia que ele não podia ir. Será que essas pessoas que andavam com Jesus, os irmãos de Jesus, não estavam sabendo não? Que Jesus já estava sendo procurado e perseguido para ser pego? Será que eles estavam se fazendo de bobo? Claro que eles sabiam, queridos. Eles caminhavam com Jesus, eles estavam andando com Jesus e sabia que Jesus já estava para ser pego, para ser preso, mas estavam incentivando Jesus, como se alguém pudesse dar algum conselho, né, queridos? Como se nós pudéssemos dar algum conselho para o Senhor, mas assim o fizeram. Não, Senhor, tu não pode ficar escondido assim, não. Se tu quer realmente expandir, né, o teu ministério, mostrar, você tem que ir para lá. Com uma conversa, entendeu? E se Jesus não tivesse esse atributo chamado onisciência, se ele não soubesse, talvez ele achasse até que o conselho era bom. Porque o desleal, querido, ele nunca vai vir com um conselho, né? Que você vá desconfiar logo assim. Não, ele vai vir com algo que você vai achar assim, pô, até que o que ele está falando tem, né, tem razão. Pô, tem sentido esse negócio aí. Porque a maneira que eles falaram era para que o Senhor mostre para os outros discípulos, para que o ministério seja mais expandido. Ou seja, era uma coisa boa. Não é verdade? Eles não estavam falando nada de ruim.
Só que, na verdade, não era nada disso. Eles mentiam. Não era isso. A intenção não era essa. Quer ver? Vamos ler ali, ó. Eles estimulavam, explicando que se quisesse ter um ministério de longo alcance, deveria manter-se não deveria manter-se em segredo. Lembre-se de que esses eram os próprios irmãos de Jesus. Jesus simplesmente respondeu e disse: minha hora não é chegada. Mas em João 7,5, a Bíblia revela que esse conselho dos seus irmãos não eram verdadeiros. Ou seja, Jesus, ele sabia o momento que ele deveria se entregar, porque na verdade ninguém pegou Jesus de surpresa e ninguém pegou Jesus porque era forte, porque era isso, porque era aquilo. O Senhor, ele se deu. Ele se deixou ser pego. Ele mesmo se entregou. Por isso ele deu esta resposta: a minha hora ainda não é chegada. Ou seja, não tenho que ir para lá agora para ser pego, para ser preso. Porque não é agora que eu vou me entregar. Há um momento certo. Então Jesus, ele sabia tudinho. E nós? Como é que a gente faz? Nós precisamos estar o quê? Vigilantes, atentos aos sinais que o desleal vai dar. Porque, como eu falei ainda agora, não vai vir com um conselho ruim para você. Não vai vir com uma história ruim. Vai vir com alguma coisa que talvez você fique até pensando: poxa, tem razão, não é legal esse negócio aí. Mas na verdade não está falando, não é aquilo que está no seu coração. Não é aquilo que realmente ele quer. Amém, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Quer fazer algum comentário? Me ajuda aí, queridos. Aí diz assim, ó: você deve ver exatamente aqui que um líder está muitas vezes sujeito a conselhos hipócritas e elogios mentirosos. Olha que forte. Essa é a razão porque todo bom líder deve aprender acerca do que chamam sinais de deslealdade. Foi o que o pastor Edson falou ainda agora. Olha, conselhos hipócritas e elogios mentirosos. Você deve ver exatamente que um líder está muitas vezes sujeito a isso. Ou seja, o líder, ele está na frente. E eu também quero reforçar aqui, como o pastor falou, nós estamos falando aqui de líder, porque nós estamos falando desse livro, e ele fala muito da parte espiritual. Mas a gente quer ressaltar também com essas lições todo o âmbito da nossa vida, como foi falado aqui. Âmbito de família, âmbito de trabalho, de igreja, de tudo, porque o desleal e o leal está em todo lugar. É o ser humano, sou eu, é você. E não vivemos só dentro da igreja, nós estamos em todos os lugares. Então, quando nós estamos ministrando aqui, a gente está falando de todos os âmbitos da nossa vida. E o que acontece? Quando o desleal, você pode ver que exatamente aqui, um líder está muitas das vezes sujeito a esses conselhos. Conselhos ruins, queridos. Conselhos que não vai levar você verdadeiramente a estar na posição que você deveria estar. Por que acontece muitas das vezes isso? Ciúmes, invejas. O camarada, muitas das vezes, nós vamos falar mais lá na frente, queria estar na posição que você está, mas não foi colocado ali. Não é ele que deveria estar ali, mas ele acha que ele deve estar. E muitas das vezes ele vem com esses conselhos, com essas coisas, mas é para derrubar, é para ferir,
Porque esse sentimento tremendo chamado inveja, né, chamado ciúme, faz com que a pessoa verdadeiramente seja desleal, né? Porque quem tem ciúme, quem tem inveja, quer estar naquela posição. Às vezes tem até, como diz mais lá na frente, mais condição do que você. Talvez tenha alguém que esteja me vendo agora e fale: poxa, a diaconisa Débora está lá, mas pô, eu poderia dar uma aula muito melhor. Amém, glória a Deus. Você pode estar aqui. Se disponha. Se disponha. Louvado seja Deus. Os seguintes sinais de deslealdade são alguns dos que as pessoas exibem quando são desleais ou potencialmente desleais. Um líder que decepciona em tempos de pressão ou crise. Tem líderes que decepcionam em tempos de pressão ou crise. Isso aqui é tremendo, queridos. Isso aqui é tremendo. Observe os líderes que se ausentam quando a igreja está passando por tempos difíceis. A igreja, a sua casa, o seu trabalho, aonde você está, sempre pode passar por um tempo difícil, um tempo duro. E quando acontece isso, a gente vai conhecer, de fato, quem é que está do nosso lado. É nesse tempo de dificuldade é que a gente vai ver e vai conhecer as pessoas que verdadeiramente estão do seu lado. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm experiência disso, de que viveu momentos difíceis em algum âmbito de sua vida e que estava contando, pensando, esperando, achando que fulano ou beltrano estava ali do seu lado, mas se decepcionou. Se decepcionou. Não é verdade? Alguém passou por alguma coisa aqui assim? Alguém tem alguma decepção que possa contar? Então leva para a irmã ali. No período assim que na nossa caminhada, né? Eu e o Bispo Alexandre que está aqui, a gente era muito unido. E por conta de um monte de situações adversas que aconteceu, ele se afastou. E eu tenho certeza que ele esperava que eu fosse segurar a mão dele. Naquele momento eu não tinha condições de segurar a mão dele. Tempos depois eu entendi que eu decepcionei, né? Algo que eu poderia ter feito eu não fiz. Eu fui uma desleal. Amém, amém. Mas louvado seja Deus, porque a irmã, ela entendeu e ela reconheceu. E isso é muito bonito, queridos. Porque às vezes a gente não faz... Eu quero fazer essa observação aqui. Às vezes a gente toma algumas atitudes, não é nem por deslealdade, né? Não é por deslealdade. É um momento que você está passando, né? E de repente você não se viu capaz para poder estar naquela situação ou ajudar naquela situação. Mas aí é diferente. Até as reações são diferentes. São diferentes do desleal. A ponto que a irmã está falando aqui e ela reconheceu que ela poderia ter ajudado, né, se esforçado para ajudar e não ajudou. Mas reconheceu, mas voltou atrás. Entendeu, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? O pastor Edson quer falar. Então, louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, pela sua muita sinceridade. E qual de nós que nunca tivemos uma atitude desleal? Mas eu quero aqui fazer uma separação entre
deslealdade, você ser desleal em potencial e você ter uma atitude desleal. É algo totalmente diferente. Então, se porventura você ou eu cometemos algum erro que foi caracterizado até mesmo por nós como deslealdade, não significa dizer que de fato somos desleal, porque há uma grande diferença nisso. É verdade. Então, foi o que eu falei aqui, né? A irmã, ela foi um momento que ela sentiu que não dava para fazer. E reconheceu. Então, isso não é uma deslealdade, né? Deslealdade é algo muito mais profundo. Sim, sim. Funcionou, mesmo diante de uma série de acontecimentos, né, que a gente acaba se auto-justificando, mas de uma certa forma a decepção traz mal para outra pessoa, né? Que contava de você estar carregando, estar segurando a mão. Isso é ruim também pra gente. Depois teve o perdão, teve aquele amor, voltou, mas não anulou o que a gente passou. Serviu para testemunho, mas foi um período muito difícil. Que graças a Deus hoje a gente usa para testemunho. Sim, sim. Mas o que é lindo é a senhora reconhecer, né? Amém. Porque nós vamos ver aqui que teve caso aqui que não houve isso. O camarada foi desleal e não reconheceu. Esse é o potencial, o desleal em potencial. Ainda aqui, ó, nesse tópico que eu estava lendo, diz assim, ó, em tempos de pressão, o que você deve ter de repreender alguém durante... Não, peraí, estou lendo errado, queridos. É em tempos de pressão que você vê o caráter de uma pessoa. No calor dos eventos, você pode ter de repreender alguém duramente, ou pode ter que estender ao máximo com aqueles com quem você trabalha. Observe como eles se comportam nessas horas. Isso lhe dirá algo sobre a lealdade deles. Então, tem pessoas que você vai repreender a pessoa, né? Você vai falar com ela, você vai chamar atenção, você vai disciplinar, falar alguma coisa, e essa pessoa não aceita não, queridos. Tá errado, né? Tá totalmente fora do negócio, tá errado. Mas esse é o desleal. Ele não recebe, ele não aceita. Não aceita. E fala aqui também de pessoas que você, de repente, você precisa puxar mais dela, exigir mais, estender mais o seu tempo com ela. Em tempos difíceis, aí você vai ver se você pode contar mesmo, se aquele que você chamou a atenção, que você deu uma disciplinada, que você falou, que você foi mais duro com ele, se ele vai permanecer contigo. Nós vivemos um tempo difícil aqui pra caramba. Muitos evadiram, mas ficou um remanescente do Senhor aqui. Amém? O vento passou, o aperto chegou, o vento levou os desleais, mas quem era leal a essa obra permaneceu. Quem acreditava nessa obra, independente de qualquer coisa, ficou. Amém? Porque o leal, ele aceita a repreensão. O leal aceita a dureza. O tempo, a coisa está feia, mas ele fica. Mas o desleal, conforme nós estamos aprendendo aqui, quando chega a pressão, não fica não, querido. Se ele for desleal, não fica não. Ele, mete o pé, vai embora. Aí diz assim: você espera que todos cooperem em tempos de guerra. Há algum tempo tivemos uma crise em nossa igreja relacionada à facção dentro da nossa comunidade. Certo dia, no calor dos eventos, tivemos de comparecer diante de alguns oficiais do governo. Quando fomos ver,
esses oficiais, eles disseram que queriam ver se tínhamos algum tipo de pessoas que moravam na comunidade. Os 3 desertores. E disse assim, ó. Eu disse, isso não é problema. Temos alguns membros da comunidade aqui na igreja. Tem até algum deles que trabalham no nosso escritório. Então deixei uma mensagem apressada para alguns empregados da igreja, que também eram pastores e estagiários, para irem comigo na visita dos oficiais do governo. Então, o pastor foi pressionado lá para poder falar, explicar se tinha alguém que colaborava com ele ali da comunidade. Eu não sei se essa igreja, se essa questão aqui que ele fala, que ele não relata, se era dentro de uma comunidade, se era perto. E ele foi chamado. E ele tinha 3 pessoas da comunidade que eram pastores. Diz aqui que eram pastores estagiários e que ainda trabalhavam no escritório da igreja. Então ele, quando foi chamado lá, ele ficou tranquilo, ele falou, não. Falou aqui com a maior naturalidade, olha só a confiança que ele tinha. Não, ele disse assim, eu disse, isso não é problema não, isso não é problema não. Temos alguns membros da comunidade aqui em nossa igreja. Ou seja, ele sabia que tinha ali pelo menos 3 que ele podia contar. Não, vou pegar fulano, beltrano, ciclano, né? Vai comigo lá e vai dar o seu relato. Porque eles eram da comunidade, trabalhavam na igreja, podia testificar. Aí que ele estava enganado. Ele pensou que podia contar. E não é assim? Quantos são, irmãos? Quantos são aqueles que a gente pensa que a gente pode contar? Aí na hora que a gente precisa é que a gente vai ver. Tu tá pensando que tu tá garantido. Não, fulano tá comigo, Beltrano tá comigo, Cicrano tá comigo. Tu tá, achando que tu tá todo mundo contigo. Na hora que ele procurou, ainda colocou aqui que ele passou uma mensagem apressada. Apressada, diz aqui, ó. Aí diz assim, ó. Eu queria que os oficiais do governo, ele relatando, né? Vissem que tínhamos o apoio genuíno da comunidade. Você acredita que os pastores estagiários não apareceram? Ou seja, ele confiava naqueles homens, chamou com a maior naturalidade, né? Ainda falou que aquilo não era problema, né? Não tem problema nenhum. Eu vou chamar, eles vão lá. Aí ele chamou, mas ele diz assim, ó, vocês acreditam que nenhum deles apareceram? Ou seja, aqueles que ele pensava que estavam com ele, não estavam. Que triste, né, queridos? Que triste você saber que as pessoas estão do teu lado ali, está trabalhando, você está confiando, você confia coisas e você pensa que está do teu lado, né? Você pensa que está contigo. Aí na hora que você precisa de um relato daquela pessoa, de um ato, de uma mão daquela pessoa, você vai, cadê a pessoa? Nem aparece. Nem apareceram. Meu Deus, quando eu li isso aqui eu fiquei triste. Não foi quando eu li isso aqui não, quando eu li várias coisas aqui, me deu uma tristeza no coração. Porque é muito ruim isso, né, queridos? E ainda saber que dentro da nossa comunidade cristã, porque aqui ele está falando diretamente disso, né? A gente saber que a gente está confiando, está crendo
tem uns braços ali, né? Uns tentáculos, junto com o nosso ali, que a gente está confiando que está conosco, e no final a gente olha e a gente não está sozinho. Não pode contar. É o desleal. É o desleal. Por quê? Talvez tinha algum medo, né? Será que tinha alguma coisa? Por que fizeram isso? Ou quiseram deixar o pastor numa situação que difícil, né? Porque se eles que eram lá da comunidade não foi dar o testemunho, não foi falar, ele não relata aqui o que aconteceu depois, né? Como é que ficou a história, essa história aí, diante do governo. Mas eu creio que eles tenham deixado o pastor numa situação difícil. Porque quem poderia dar o testemunho daquilo, não deu. Não era o pastor. Mas ele tinha pessoas que podiam falar do próprio lugar, mas não deu. Ou seja, deixou o pastor numa situação difícil. Deslealdade. Maldade. Maldade. Aí diz assim: após a crise, confrontei os 3 desertores. 2 deles, diz o título, pediram desculpa. Pouco tempo depois, 2 deles pediram desculpa por terem decepcionado em tempo de crise. Foi o mesmo que aconteceu com a irmã ali, viu? Chegaram, pelo menos, tiveram a hombridade e a humildade, pelo menos, de chegar para o pastor e pedir desculpa. Dá para levar ainda, né, queridos? Ainda dá para consertar, ainda dá para segurar. Mas teve um. Contudo, o terceiro em questão não ofereceu nenhum pedido de desculpa. E decidi não dizer nada a ele, mas somente observá-lo. Eu entendi aqui que o pastor, na verdade, ele nem não conhecia de fato esses três membros, né? Essas 3 pessoas. Na verdade, eles estavam ali na igreja, eles trabalhavam na igreja, mas pelo que eu entendi, o pastor não conhecia de fato aqueles irmãos. Não tinha o conhecimento do caráter daqueles irmãos. E essa parte aqui, né? Desse capítulo 5, é isso que está ressaltando para nós. É prestarmos atenção verdadeiramente com quem nós estamos lidando. É não confiar totalmente em quem nós estamos lidando. Nós não estamos aqui, através desse estudo, dizendo que você não pode confiar em ninguém, que você não deve confiar em ninguém, que ninguém presta, não é isso. Mas você precisa estar mais atento. Porque, na verdade, os camaradas estavam do lado, mas não estavam. Na verdade, estavam junto, mas não estavam. Servia, trabalhava, fazia, acontecia, mas não estavam. De verdade, eles não estavam. E aí diz que ele começou então, após isso, aí a observar esse terceiro irmão, né? Que nem desculpa pediu. Aí que ele foi ficar mais atento, né? Ele passou pelo processo ali com ele, e aí ele começou a prestar mais atenção. Tomou o susto e ficou ali tomando conta. Deixa ele quietinho. Não falou nada.
começou a observar. Tem momentos que a gente precisa observar mais e falar menos. Porque quando a gente está observando, a gente está percebendo, a gente está vendo, né? A gente está tendo uma visão melhor do que é, do que não é, dos acontecimentos. É melhor verdadeiramente observar mais. E aí ele ficou observando. Aí diz assim, ó: percebi que havia detectado uma ausência de compromisso pleno. Então não tinha compromisso, o camarada não tinha compromisso. Aí que ele foi perceber as coisas. Olha só, o que é a pessoa não estar atenta, né? Às vezes é por